Peixes, seja muito bem-vindo pela Deusa Tarô, eu sou a Fernanda. Essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias, tá? É uma leitura atemporal, então qualquer que seja o momento em que você esteja entrando em contato com ela, é o momento certo para você ouvir o que vai ser falado aqui. Mas lembrando que é uma leitura geral, então pode ser que não ressoe 100% com você e tá tudo bem. Se você deseja uma leitura particular, dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo que tem os detalhes de como entrar em contato comigo, tá? Se você não é de peixes, mas tá aqui para dar uma olhadinha naquela pessoa de peixes que você gosta, que é do seu coração, seja muito bem-vindo também, tá? Eu peço a todos que deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E também peço que vocês dividam o conteúdo aqui do Pela Deusa Tarô com outras pessoas que vocês sabem que gostam de tarô também. Beleza? Vamos lá então. Vamos lá, peixes. Qual o coração da questão para peixes? O que é mais importante de ser falado, entendido nesse momento? Peixes. Peixes. Vamos lá, peixes. Mais uma. Peixes está se sentindo só. Peixe se sentindo um pouco isolado, de repente, da família, das pessoas amigas, da comunidade, sentindo de repente falta de uma festinha, de encontrar alguém, né? A carta do 3 de Copas é a carta que fala de celebrar com amigos, né? De estar em comunidade, de estar com outras pessoas. Então ela vindo invertida, que eu tô sentindo muito uma energia de tipo assim, uou, pô, tô sentindo saudade de algumas pessoas, tô sentindo falta de estar mais presente, de repente, na vida de outras pessoas. Normal, a gente tá passando por um momento, né, assim. Qual a raiz da questão? O que aconteceu num passado recente e que fez com que peixes esteja se sentindo assim? Uou, peixes. Peraí, deixa eu botar uma pedrinha aqui para segurar isso. Peixes, vieram 2 cartas invertidas aqui, me falando que de repente você olhou para alguma situação ou para alguma pessoa do seu passado de uma maneira diferente. É como se essa pessoa tivesse voltado do passado, reaparecido na sua vida. Mas aí você começou a enxergar essa pessoa como ela de fato é, e não como você dourava a pílula e a enxergava, sabe? É como se você tivesse perdido a ilusão a respeito de alguém. Enxergado essa pessoa como ela verdadeiramente é e não como você lembrava que ela era, sabe? Muitas vezes quando a gente lembra de alguma coisa, e essa carta do 6 de Copas é uma carta que fala de passado e de uma pureza, né? Muitas vezes a gente dá aquela douradinha na pílula, a gente lembra das coisas com um saudosismo que muitas vezes bota um véu e faz com que a gente não enxergue algumas coisas. E eu tô sentindo que foi exatamente isso que aconteceu aqui, porque agora é como se você estivesse sentindo uma desconexão, tá? E aí agora esse 3 de Copas para mim, ele tem uma outra conotação, que de repente falar assim, uou, mas aquela pessoa, eu achava que aquela pessoa era tipo minha alma gêmea, eu achava que essa pessoa era uma pessoa da minha família de alma, e agora eu tô assim, vendo ela de uma maneira diferente. Pode ter rolado uma briga com essa pessoa. E aí vocês se afastaram. E pode ter rolado uma briga porque essa pessoa acabou se mostrando uma pessoa preconceituosa, egoísta, que só pensa nela, que quer vencer a qualquer custo.
Vamos ver os desafios. Quais são os imprevistos e as dificuldades que Peixes pode vir a enfrentar nesse momento? Quais são os desafios de Peixes nesse momento? Quais os desafios para Peixes? Mais um. Enxergar a manipulação em algumas situações. Recuperar o próprio poder de acreditar em si, acreditar nas próprias qualidades. Mas eu sinto muito aqui uma energia de enxergar a verdadeira natureza de algumas pessoas que pareciam mágicas. Porque isso é uma coisa que já está acontecendo aqui, já vem de um passado recente. Tá? O 9 de copas aqui no fundo do maço está me falando de uma reavaliação daquilo que faz você feliz. Então é como se você estivesse começando a olhar para tudo aquilo que você tem à sua volta, falando assim, isso aqui me faz feliz? Não. Isso aqui me faz feliz? Faz, vou manter. Isso aqui me faz feliz? Não. Tal pessoa, ela me faz feliz ou ela só traz perrengue? Tá? Vamos ver a força. Quais são os talentos e a sabedoria que Peixes já possui para lidar com essa situação aqui? Passaram três periquitos juntos aqui. Passarinho verde. Acabei de ver passarinho verde aqui. Ou seja, esperança. Qual a força? Qual a força de Peixes? Enxergar as coisas como verdadeiramente são, 2 de espadas, e tomar as decisões que são necessárias, não adiar mais algumas coisas. O 2 de espadas é uma carta em que muitas vezes a gente se sente numa encruzilhada, precisando decidir, mas sem coragem de decidir, sem querer olhar para a verdade, sem querer magoar alguém ou nos magoar, né? Então, geralmente é um impasse. E ele vindo invertido aqui, como força, eu estou sentindo que é a força de sair de algum tipo de impasse, de algum tipo de encruzilhada, tomando a decisão que é a decisão melhor para você. Enxergando as coisas como verdadeiramente são, sentindo que precisa ser sentido, mas ainda assim tomando uma decisão. O que mais? O que mais? Saber exatamente aquilo que vale a sua energia, aquilo que merece que você cuide, aquilo no que você quer investir. E ter a capacidade de cuidar. Ter a capacidade de manter essas coisas que você sabe que valem a pena manter. Com paciência, com dedicação. Botando a sua energia, a sua boa intenção naquilo que vale a pena, tá? Como essa situação está influenciando o momento de Peixes? Como isso está afetando você, Peixes? Como isso está afetando você? Como isso está afetando o momento de Peixes? Você está
lidando com a ansiedade, com a decepção, com a tristeza e curando o seu próprio coração. Você tá tipo... usando a força dos seus sentimentos, a força da sua intuição, e Peixes tem muita, né? Usando os seus poderes psíquicos, tudo aquilo que Peixes tem de comunicação, toda essa energia aquática para vencer um mental que é um mental que está complicado, tá? Que está passando por muitos questionamentos. Então aqui, nessa situação que eu estou enxergando aqui, pode ser que isso esteja influenciando você com 9 de espadas, a tipo, uau, mas por que eu fiz isso? Por que eu me deixei enganar? Por que eu não vi isso antes? Putz, eu devia ter feito isso. E se eu tivesse feito aquilo? Sabe? Aqui eu sinto você lidando com vários tipos de sentimento, de ansiedade, de depressão, de tudo, de tristeza, de arrependimentos, de medos, de que algumas coisas sejam reveladas. Mas eu sinto aqui a força de você estar nesse momento, entrando em contato com as suas emoções e usando a força da sua intuição, a força da sua conexão psíquica para se curar dessas situações, para usar a energia do amor como energia de cura. Pode ser, inclusive, que você esteja, nesse momento, buscando terapias alternativas para lidar com essas questões mentais que você está passando. Porque é difícil, né, você enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, principalmente quando se refere a pessoas que são importantes pra gente. 3 de copas, 6 de copas pendurado aqui, 9 de copas invertidas. É tudo muito tipo, uou, viraram o meu mundo de cabeça para baixo. Caceta! Então, sempre é bom a gente ter apoio, né? Contar não só com a nossa própria força, mas também, se possível, quem sabe, né? Umas terapias aí para dar uma ajudinha, tá bom? Se enxergar de uma maneira mais holística, né? Qual o aprendizado, qual a lição que está sendo aprendida por Peixes aqui nesse momento? Quem fica parado é poste. Só para dar uma descontraída, tá? A lição de que a vida é dinâmica, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Existem ciclos que precisam de fato ser encerrados para que a gente possa passar de fase. Então a roda da fortuna, ela vem, principalmente quando ela vem invertida, ela fala também que muitas vezes a gente não pode ficar resistindo a algumas mudanças. A gente não pode ficar tentando parar as coisas no tempo. Não dá para voltar atrás. Não dá pra gente voltar ao que era, voltar ao passado, não dá. A gente é pra frente é que se anda, tá? A gente anda pra frente. Então a lição aqui é entender os ciclos da vida. Entender que, por exemplo, a infância não vai voltar. Aquilo que a gente achava lá atrás, talvez já não faça mais sentido agora. E tá tudo bem, faz parte da evolução. Qual o possível desfecho para Peixes? Qual o possível desfecho para Peixes? Qual é o possível desfecho para Peixes aqui? Qual o possível desfecho para Peixes? Por favor, mais uma. Eu vejo, Peixes, você não ignorando mais a sua intuição. Eu vejo também você saindo de um momento de reclusão aqui, com um novo entendimento das coisas.
Então, deixa eu pegar mais uma carta aqui. Ela foi e voltou. Ela estava no fundo do maço e voltou aqui. Tipo, era eu. Me chama porque era eu. Quero falar. A Rainha de Ouros aqui. A Rainha de Ouros invertida, ela tá falando de você, principalmente com a imperatriz, desculpa, com a sacerdotisa aqui, tá me falando de você não ignorar mais as suas necessidades, aquilo que você precisa para se sentir bem. Pode ser, peixes, que você venha a se descuidar de você. Então, já sabendo que esse é um possível desfecho, porque a Rainha de Ouros, quando ela vem invertida, muitas vezes ela se descuida da própria saúde, ela se descuida da casa, ela se descuida do trabalho. Então, muito cuidado com isso. Não vai deixar, muitas vezes, você se entregar aqui, porque a imperatriz, a sacerdotisa invertida, muitas vezes ela pode começar a acreditar nos baratos muito louco, entendeu? E partir como fala aqui? Né, a palavra, por favor. Superstição. Sabe quando a pessoa fica tipo... Ai, nossa, não tá me vindo a palavra. Fanática, tá? Então, eu tô sentindo aqui, por mais que a sacerdotisa fale, olha, não ignore a sua intuição, mas também não vai pirar na batatinha achando que tudo é intuição. Muitas vezes, muita coisa é só nóia da cabeça. Então, cuidado, porque isso é uma coisa que pode desestabilizar você, tá? Principalmente porque, olha, você tá numa influência de ficar pensando, remoendo coisa. Muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Muito cuidado para não ficar achando que, de repente, aquilo que a sua cabeça tá te falando é verdade, tudo aquilo. Calma. Se aterra, essa carta, sempre que ela vem invertida, ela pede para você se aterrar. Mete uma mão num vaso, segura numa planta, senta a bunda numa terra e dá uma aterrada, tá bom? Vamos lá, peixes, vamos ver os seus conselhos. Conselhos para peixes. Quais são os conselhos para peixes? Mais uma. Oito de espadas e o louco invertido. Oito de espadas não, desculpa, oito de copas. O oito de copas, ele fala sobre a gente deixar situações para trás e partir em busca de algo melhor. O louco invertido está me falando assim, cuidado com a estagnação, cuidado com a inocência, mas a inocência no sentido de ingenuidade. Aqui eu sinto que tem alguma coisa que precisa ser deixada para trás para que você amadureça. Talvez alguns comportamentos da infância, alguns comportamentos infantis, algumas coisas, algumas briguinhas, enfim, você vai saber o que é. Cada um vai saber o que é, onde está pegando. Vamos lá, peixes, agora está na hora de você fazer perguntas ao tarô. Então eu sempre falo, faça perguntas que possam ser respondidas com sim ou não,
tá bom? Pausa o vídeo, escreve aí onde você tiver as perguntas, não escreve aqui nos comentários, que é para você preservar a sua privacidade. Pausa o vídeo, a gente volta para responder em... Pronto, foi. Primeira pergunta para peixes. Como podemos responder a primeira pergunta para peixes? Primeira pergunta para peixes. Sim, sim. E essa carta aqui, que é a carta do Arcanjo Miguel, fala sobre proteção divina e fala sobre moderação, equilíbrio, um pouquinho de cada coisa, mas nunca muito de nada. Achar a medida certa, sim. Deixa eu tomar um pouco de água. Água de coco. Geladinha, tá uma delícia. Vamos lá, peixes. Segunda pergunta para peixes. Segunda pergunta de peixes. Não. É um não relativo a alguma situação familiar que eu tô sentindo que é como se fosse assim... Não tem conversa. Isso não se resolve agora, sabe? Alguma relação, alguma coisa com família ou com essa pessoa do passado aqui que voltou, que é uma coisa que tipo... Não. Terceira pergunta de peixes. Terceira pergunta para peixes. Outro não, peixes. E aqui, para mim é tipo assim, questione. Questione. Não. Por quê? Por que você faria isso da maneira como está sendo mandada, da maneira como todo mundo faz? Não. Investigue. É isso. Não, questione. Tá certo isso? Isso se aplica a mim? Ou eu tô me moldando para entrar em alguma coisa? Não. Para algumas pessoas vai ser não e, tipo, você está evitando aprender uma lição, tá? Peixes, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Se você chegou até aqui e ainda não me deixou o like aqui, por favor, deixe o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho para receber as notificações, tá? E se você deseja uma leitura particular, dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo que tem todos os detalhes. Eu peço a você também que divida o conteúdo do Pela Deusa Tarô com outras pessoas que você sabe que gostam desse assunto. Beleza? Peixes. Beijos. Fique bem.